Continuando, agora vamos para o ciclo sedimentar. Lembra que eu falei que o fósforo e o enxofre têm uma séria relação com o ciclo sedimentar, tá? Por quê? Porque os sedimentos, o solo em si, são as maiores fontes, os maiores reservatórios de fósforo e enxofre. E ele é essencial para o ciclo hidrológico, o ciclo da água, tá? Por quê? Porque eu posso assorear tanto um reservatório de água que ele perde a sua função ambiental e de reservatório ambiental. Tá? Quando a gente analisa os sedimentos, a gente infere o manejo do solo, né? Qual é o cultivo, qual é a época, todas essas questões. E ele afeta questões de poluição e contaminação ambiental. Na foto aqui é um local que eu fiz a minha tese, tá? Que tinha tantos sedimentos que o rio chegava a sumir, né? Por baixo ele corria, por baixo dos sedimentos ele corria, pelos cantos ele corria, mas ele tinha tanto sedimento que chegava a sumir o rio. Então, a gente tem dentro de uma bacia hidrográfica aqui na figura A, que a gente lá embaixo, perto do exutório, a gente tem um abiótico, né? Então a gente tem já as consequências do acúmulo de sedimentos, a perda de diversidade biológica e o acúmulo de poluentes e contaminantes, tá? E vocês vejam aqui que num exemplo que em áreas desmatadas ocorre uma maior perda de nitrogênio e cálcio quando comparado a uma área não perturbada e uma em recuperação, tá? Vou indo para o carbono e água, atentem que um tem relação com o outro, tá? Lá eu mostrei como um ciclo único, dois ciclos separados, mas aqui um ciclo único. Porque a água e o carbono estão juntos, né? A água carrega um pouquinho de carbono, né? A chuva. Então, a gente tem os oceanos como os maiores depositores de água, após as calotas polares e depois as águas continentais, né? Sabendo que nosso planeta é 70% água, né? Mas só 3% é água doce, né? Então, nós temos uma infinidade de água salgada quando comparada à quantidade de água doce. O principal problema do carbono, né, vocês sabem, é o desmatamento. As árvores largam carbono para a atmosfera quando elas são mortas, e a gente contribui com o aquecimento global com os carros, com as indústrias, e esse é um processo irreversível, né? Nesse sentido, a gente já é dependente de carro, de moto, de trator, né, de caminhão, de várias coisas. E a atmosfera é um depósito de carbono, mas os oceanos também. Por quê? Porque todos nós, todos os organismos vivos, somos um depósito de carbono. A gente necessita de carbono no nosso ciclo natural. A água faz um ciclo curto e um ciclo longo. Um ciclo curto quando ela está sobre os continentes, ou seja, chove, escoa ou infiltra, né? Faz o fluxo dos rios, que aos poucos evapora, faz novas nuvens, chove novamente e assim vai vindo. O ciclo longo é aquela água que não evapora no rio, ela escoa até o oceano. No oceano, ela não evapora próximo ao continente da onde a chuva é originária, e então ela vai evaporar, porque a área superficial dos oceanos são maiores, então a área de evaporação vai ser maior e faz o ciclo longo. Então, massas de ar oceânicas com umidade oceânica sobrecaem o continente e fazem o ciclo da água. Ela é essencial aos seres vivos. Se você tirar a água de qualquer ser vivo, ela morre. E ela é uma taxa de reposição rápida no nível global, tá? Porque aquilo que está no oceano evapora logo e forma novas nuvens. E o ciclo curto não tem gasto de energia, e o ciclo longo, sim.
Como é que a gente faz? Aqui está o exemplo do o ciclo curto é o que está mais próximo ali ao oceano, entre lagos, rios e pântanos, e o ciclo longo é pelo Sol, né? Em cima dos oceanos, com a incidência solar, né? E o ciclo curto é por uma questão de gravidade, tá? Algumas coisas que a gente tem problemáticas ambientais, o microplástico, né, ou a questão das ilhas de plástico nos oceanos, ali tem uma foca afogada pelo plástico, o derramamento de petróleo, que é muito comum acontecer. A gente tem fortes indícios, fortes estudos que corroboram processos de mudança climática graves, acentuados, né? Áreas, aumentando áreas desérticas e aumentando as áreas alagadas, e uma questão que qual é o problema de ter uma vossoroca em grande escala, tá? Vamos para o último